Pessoal, tudo bem? O vídeo anterior eu prolonguei bastante, foi intencional, tá, pessoal? Precisava daquele espécie de desabafo e tal. Até recebi uns elogios bem interessantes a respeito. Algumas cobranças, que ficou muito longo, isso é natural. Esse aqui eu vou tentar ser o mais breve possível. Ah, uma manchete me chamou a atenção que diz o seguinte, que o Brasil está estagnado em 29% de analfabetos funcionais. Eu já tinha noção do que fosse analfabeto funcional. Sempre tive essa noção. Mas eu achei esse número, esse percentual de 29% muito alto. Será que é verdade? E comecei a pesquisar a respeito. Assim como eu tenho pesquisado aqui a quantidade de pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal aí por semana, por mês e tal. Graças a Deus a gente está evoluindo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, nos ajude, deixe o seu like. Você que está inscrito, muito obrigado, você está nos ajudando muito. Sugira temas para a gente conversar aqui. E vamos que vamos. Pois é, olha só, numa pesquisa recente, a partir com o advento da pandemia, lá da Covid-19, eh, e também falamos aqui, bem recentemente, sobre o ensino à distância, como é que foi muito importante a época da pandemia, mas depois não foi tão interessante nada, porque, segundo as provas aí do Enem, o pessoal caiu muito, assim, o nível de conhecimento. Então, não foi legal, não foi interessante aquilo. Foi um recurso bacana, os ensinos EAD, né, para as pessoas não ficarem paradas, por assim dizer, paradas no tempo. Todavia, o próprio MEC, né, vocês viram aqui, dá uma olhadinha aqui no vídeo que nós gravamos sobre isso, o MEC falou: não, não, não. O direito mais 4 cursos não podem ser à distância, né? Bem interessante aquilo lá. Então, testes foram realizados, pessoal, com 2.554 pessoas de 15 a 64 anos, entre dezembro de 2004 a fevereiro de 2025. E os dados são muito interessantes. Muito, muito, muito. Diz o seguinte: o aumento no nível de analfabetismo entre 2015 e 2018 passou para 29%. Aumentou quase 5% por causa dessa época. Agora, qual a diferença? Aqui que é bacana a gente entender isso. Qual a diferença entre entre analfabetismo funcional, elementar e consolidado? Aqui eu tenho que ler, que eu não consegui decorar. Os analfabetos funcionais são pessoas que conseguem identificar palavras isoladas. Diz caneta. Ah, eu sei que é caneta. Laranja. Eu sei que é laranja. Conseguem identificar palavras isoladas ou ler frases muito simples, mas não são capazes de compreender, por exemplo, a notícia de um jornal. Chuva, frio, as condições meteorológicas previstas para a região tal, o tempo vai. O que está querendo dizer isso? Não, não sabe. Então, ele lê texto, o analfabeto funcional lê texto simples, curtos, palavras isoladas, entende coisas familiares. O que é um recibo, o que é uma nota fiscal, resultado do jogo, receita de bolo, porque essa coisa é trivial. Mas não interpreta uma tabela, por exemplo, um gráfico. Não, não consegue. As nuances de uma matéria jornalística, muito interessante, isso é o que? Aquela coisa que está nas entrelinhas. A pessoa não consegue. E aqui é que mora o perigo. É que essas pessoas são facilmente influenciáveis. Podem cair no golpe muito facilmente, porque literalmente vai no papo, cai no papo da outra pessoa, vai na onda dela. Por quê? Porque ela fala bonito. Não estou entendendo nada do que você está falando, mas que você fala bonito, você fala. Por isso eu acredito em você.
Ai, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de manipular as outras e essas pessoas têm uma facilidade muito grande de cair nesses golpes. Já os indivíduos do nível elementar de alfabetização conseguem ler frases mais longas, localizar informações explícitas em pequenos textos, mas ainda tem muita dificuldade para lidar com materiais mais complexos, como interpretar uma tabela ou entender a opinião embutida num texto, aquela coisa das entrelinhas, eu disse. Agora, quem atinge o nível de alfabetismo consolidado consegue ler, compreender integralmente notícias, textos, tabelas e esse negócio todo. Algumas coisas ainda chamam a atenção. Por exemplo, quando a análise é feita por faixa etária, o indicador aponta que entre 50 e 64%, não, perdão, que entre 50 e 64 anos de idade, mais da metade, 51%, são analfabetos funcionais. Meus amigos, é por isso que essa reflexão é importante. É por isso que esse público é que é mais facilmente enganado, que cai facilmente em golpes. Pessoa de faixa etária mais elevada. Hã? O maior percentual de pessoas funcionalmente alfabetizadas está na faixa de 15 a 29 anos, que corresponde a 84%, e de 30 a 39 anos, que é 78%. Não é interessante a gente fazer essa reflexão? É, porque isso chama atenção, isso que eu acabei de falar, nessa possibilidade de golpe dessas que podem sofrer essas pessoas analfabetas funcionais. Vamos prestar atenção nisso. Até daqui a pouco. Um abraço. Tchau.